Hoje trago para vocês 5 histórias, relatos de terror vividos por caminhoneiros. Aperte os cintos e bem-vindos ao lar dos pesadelos. Meu nome é Vicente, tenho 47 anos e rodo estrada desde os 20. Nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração ou lendas urbanas. Mas o que me aconteceu no quilômetro 33 da BR-262 ficou marcado na minha memória. Era começo de julho, frio cortando no peito, madrugada alta. Eu vinha trazendo uma carga de madeira do interior de Minas para São Paulo. Estrada vazia, só o farol do meu caminhão iluminando aquele breu. Eu gosto desse silêncio, mas naquela noite o rádio chiava e parecia que o motor também estava mais pesado. Foi aí que percebi algo estranho. Os faróis começaram a piscar, como se a bateria estivesse arriando, e senti o caminhão dar um solavanco, como se tivesse passado em cima de alguma coisa. Reduzi a marcha, olhei pelo retrovisor, nada. Estrada limpa. Segui mais alguns metros quando ouvi um toque seco na lateral da boleia. Tipo pancada de mão, sabe? Assustei. Pensei que fosse algum galho, mas ali não tinha árvore, só pasto aberto. Acelerei e então vi, no canto do olho, pelo espelho, uma coisa correndo ao lado do caminhão. Não era cachorro nem homem. Era grande, peludo, se apoiava nas 4 patas, mas às vezes levantava, como se o corpo não tivesse decidido se era bicho ou gente. O que mais me assustou foram as pernas traseiras, compridas demais, tortas, e cada passo fazia um estalo seco, como se os ossos não coubessem dentro da pele. Aquilo acompanhava o caminhão a uns 80 quilômetros por hora. O coração disparou. Não tive coragem de parar. O bicho virava a cara para mim e eu só via o brilho amarelo dos olhos. Não parecia refletir a luz do farol. Parecia que vinha de dentro. De repente, ele pulou contra a porta. A boleia balançou como se tivesse levado um soco. Na porta ficaram 3 marcas fundas, arranhões, garras afiadas que até hoje não consigo explicar. Eu fiz o que qualquer um faria. Joguei a marcha, acelerei até o motor gritar. Só reduzi quando cheguei a um posto de gasolina. Os frentistas me olharam curiosos quando desci, pálido, trêmulo. Mostrei os arranhões na porta. Um deles, mais velho, respirou fundo e falou baixo. Pegou o quilômetro 33. Já teve gado morto, cachorro estraçalhado, até gente que jura ter visto esse bicho em pé no meio da estrada. Não é de hoje que ele ronda por aqui. Desde então, nunca mais fiz aquele trecho de madrugada. Até hoje, cada vez que passo por lá de dia, olho pro acostamento. O pasto continua igual, mas eu juro que já vi pegadas enormes, fundas na terra, como se um bicho pesado tivesse atravessado. E sempre que alguém pergunta se acredito em lobisomem, eu só mostro a foto da porta arranhada. Uns riem, dizem que arranhão de galho faz igual. Não discuto. Sei o que vi naquela noite. Meu nome é Jorge, mas na estrada o povo me chama de Corujão, porque gosto mesmo é de rodar de noite. Tenho 52 anos e já cortei esse Brasilzão de ponta a ponta. Não estudei muito não, só o básico, mas aprendi a viver foi atrás do volante do caminhão. A estrada e o bruto são minha segunda casa e cada curva já me mostrou alegria e tristeza. O que eu vou contar aconteceu faz uns 10 anos, lá para os lados da BR-153, perto de Goiás. Pois é, já faz tempo, mas parece que foi ontem. Até hoje lembro como se tivesse acabado de acontecer. Era mês de junho, noite fria, céu sem lua, só aquela luz tímida que vem das estrelas quando a nuvem abre. Eu vinha carregado de arroz, descendo do Tocantins para São Paulo. Já passava da meia-noite e quem anda nessa hora sabe bem a solidão que dá. É só você, o ronco do motor e o breu da estrada. Para espantar o sono, deixei o rádio PX ligado. Esse rádio é companheiro. Serve para prosear com os colegas, pedir notícia, até pedir socorro se der aperto.
Mas naquela noite, silêncio total. Só o chiado. De repente, entrou uma voz. Alô? Alô? Tem alguém me ouvindo? Era uma voz fraca, arrastada, como se viesse de muito longe. Peguei o microfone. Copiado, meu amigo. Quem tá falando? Silêncio. Só o chiado de novo. Uns segundos depois, a mesma voz voltou, agora mais aflita. Tô preso nas ferragens. Socorro. Quilômetro 42. Capotei. Não consigo sair. Na hora senti o sangue gelar. Apertei o botão do rádio. Segura firme, parceiro. Vou chamar ajuda. Qual o prefixo do seu bruto? Mas não veio resposta. A voz sumiu no chiado. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas nada de sinal. Zero área. Aí fiquei mais aflito ainda. Quem roda sabe que a gente não abandona colega. Acelerei o bruto e fui voando em direção ao quilômetro 42. Uns 10 minutos depois cheguei no trecho. A lua tinha dado as caras por trás das nuvens, clareando um pedaço da serra. Olhei para os lados, acostamento, barranco, tudo parado. Nenhuma luz, nenhuma marca. Parei no acostamento, desci com a lanterna na mão e comecei a procurar. Ô parceiro, tá me ouvindo? Só o vento respondeu, frio cortando a pele. Nada de gente, nada de caminhão. Olhei a pista atrás de marcas de freada, caco de vidro, qualquer sinal de acidente. Nada. Voltei para a boleia com o coração batendo forte. Peguei o rádio de novo e tentei chamar algum outro caminhoneiro que pudesse estar passando por ali. Alô, alô, alguém copia? Teve chamado de acidente no quilômetro 42. Manda ajuda, por favor. Silêncio. Só estática. Até que a mesma voz voltou, mais fraca, quase apagando. Socorro. Tô aqui. É tão escuro e frio aqui. Naquela hora me deu um nó no peito. Não era trote, não era brincadeira. Era dor pura. Amigo, não consigo te encontrar. Dá um sinal, buzina o caminhão, qualquer coisa. Falei desesperado. O rádio silenciou. Nenhum som, só aquele chiado baixo. Resolvi seguir até um posto de gasolina que ficava uns 3 quilômetros à frente. Cheguei lá tremendo, coração disparado. Contei para o frentista o que tinha acontecido, cada detalhe. Ele ouviu calado, depois me encarou com um olhar sério, como quem já sabia da história. O senhor deve ter escutado o capitão do asfalto. Muita gente já pegou esse chamado. Ele morreu faz mais de 20 anos, num tombamento feio, bem ali no quilômetro 42. Desde então, de vez em quando, a voz dele aparece no PX, pedindo ajuda, dizendo que está preso nas ferragens. Naquela hora, me deu um arrepio que nunca mais esqueci. Saí dali com um frio na espinha e voltei para o caminhão. A primeira coisa que fiz foi desligar o PX. Desde aquele dia, nunca mais passo pelo quilômetro 42 sem rezar. Sempre abaixo a cabeça e digo: vai com Deus, companheiro, que encontre seu descanso. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos de estrada, é que nem todo chamado no rádio vem de gente viva. Meu nome é Júlio, tenho 27 anos e cresci trabalhando com meu pai em uma pequena oficina. A gente mexia basicamente com carros, mas de vez em quando aparecia um caminhão precisando de conserto. E era nessas horas que eu mais me empolgava. Desde moleque, eu sonhava em estar no comando de um gigante daqueles, sentindo o motor tremer sob minhas mãos e cruzando estradas sem fim. Foi essa paixão que me fez largar a oficina e correr atrás do meu sonho, virar caminhoneiro. Um dia desses, apareceu uma vaga de motorista em uma transportadora aqui do interior de São Paulo. Fiz uns cursos rápidos, dei umas voltas no pátio e logo me colocaram para a estrada. Lembro como se fosse ontem. Aquela foi a primeira viagem da minha vida como caminhoneiro. Eu estava nervoso, mãos suando no volante, pensando em tudo que podia dar errado. Era uma rota até o Paraná, levando caixas de peças industriais. Longa, mas relativamente tranquila, segundo me garantiram. Peguei o caminhão já tarde da noite, porque a entrega estava marcada como urgente. Era julho, frio, estrada úmida de sereno. O motor roncava alto
e eu tentava me acostumar com a sensação de guiar aquele monstro de toneladas. Não tinha rodado nem 30 quilômetros quando o caminhão começou a falhar. Engasgava, perdia força e até morreu uma vez na beira da estrada. Aguentei desse jeito até chegar no posto de gasolina mais próximo. Parei e desci para olhar. Tentei identificar o problema. Eu sabia de mecânica, tinha aprendido tudo com meu pai, mas naquela hora, sozinho, de madrugada, nada parecia fazer sentido. Conferi mangueira, conferi bomba, mas não achava o defeito. Foi então que ouvi passos no cascalho. Virei rápido e vi um homem se aproximando. Jaqueta velha, boné baixo, parecia cansado. Falou com a voz rouca. Amigo, isso tem cara de ser problema no filtro de combustível. Fiquei surpreso. Não tinha pensado nessa possibilidade. Então ele entrou debaixo da boleia, mexeu com firmeza, como quem fazia aquilo a vida inteira. Me chamou, mostrou o que fazer e em poucos minutos o motor voltou a roncar redondo, sem falhar. Olhei para ele, aliviado, agradecendo 1000 vezes. Foi quando perguntou, tá indo para o Paraná? Assenti com a cabeça sem pensar muito. Ele forçou um sorriso cansado e disse, tô precisando de uma carona até Londrina. Posso ir com você? Se não for incômodo, claro. Naquela hora, eu já estava em dívida. O homem tinha me salvado logo na minha primeira viagem. Não tive como negar. Claro, sobe aí. E ele jogou a mochila pequena na boleia e mal encostou no banco, já adormeceu, pesado. Voltei para a estrada com ele ali ao lado. No começo até achei bom ter companhia, mesmo que fosse em silêncio. Mas quanto mais o tempo passava, mais estranha ficava a sensação. Primeiro, porque o ronco dele era irregular. Não era o típico ronco de alguém cansado. Parecia uma respiração engasgada, seca, como se o ar entrasse com esforço. Às vezes parava por segundos e eu pensava, pronto, o cara morreu. Aí vinha um suspiro fundo, quase um gemido, e recomeçava. Olhei rápido algumas vezes, mas ele estava sempre imóvel, encostado no vidro, a boca entreaberta. O boné escondia parte do rosto. Continuei dirigindo, tentando ignorar, até que percebi outra coisa. A temperatura dentro da cabine parecia cair. Eu tinha fechado as janelas por causa do frio, mas o ar ficou gelado de repente, a ponto de eu enxergar minha própria respiração. Então, aconteceu a primeira coisa que realmente me arrepiou. Numa curva, o farol iluminou uma placa, e por um segundo, a luz refletiu no rosto dele. Foi rápido, mas o que vi me deixou gelado. A pele parecia pálida demais, como cera. Não era o rosto de alguém dormindo, era o rosto de alguém sem vida. Pisei mais fundo, tentando pensar que era uma ilusão de ótica, mas conforme avançava na estrada, a situação piorava. Aquela respiração seca parou de vez. Silêncio. Olhei para o lado e percebi que o corpo não se mexia mais. Estendi a mão, dei uma cutucada de leve no braço dele. Frio. Um frio anormal, gelado como pedra. Um arrepio subiu pela espinha. Eu não queria acreditar, mas tudo indicava. O homem já estava morto. Entrei em pânico. Minha primeira viagem e eu tinha um defunto sentado ao meu lado. Minha mente corria. O que eu faço agora? Paro no acostamento? Chamo a polícia? E se acharem que fui eu que matei ele? Continuei rodando, sem coragem de parar. O peso daquele corpo imóvel parecia encher a cabine. O cheiro mudou também. Um odor estranho, metálico, misturado com ferrugem. Eu respirava fundo e olhava a estrada, tentando não encarar o lado direito. Lá pelas 3 da manhã, finalmente avistei outro posto, iluminado ao longe. Entrei sem pensar. Estacionei o caminhão meio torto e desci correndo. Os frentistas estranharam minha cara de pavor. Gaguejando, expliquei que tinha um homem morto na boleia, que ele tinha pedido carona e simplesmente apagado. Eles foram comigo até a porta do caminhão. Eu tremia. Mas quando abrimos a cabine, o banco do passageiro estava vazio. Nenhum corpo, nenhuma mochila.
Só o banco afundado, como se alguém tivesse sentado ali. Eu quase chorei de nervoso. Os caras me olharam com desconfiança. O mais novo deles, irritado, disse: "Tá tirando com a nossa cara, rapaz." Tentei argumentar, mas parecia inútil. Até que o mais velho se aproximou, sério, e falou baixo: "Você não é o primeiro. Já teve caminhoneiro que jura ter levado um sujeito nesse trecho. E quando chega, o banco tá vazio. Dizem que é um motorista que morreu aqui há muitos anos. Parece que ele nunca aceitou o fim da viagem dele." Aquilo me arrepiou até a alma. Atordoado, voltei para o caminhão. O banco do passageiro estava como se nada tivesse acontecido. Hoje já tenho mais de 2 anos na boleia, mas até hoje evito contar essa história. O pessoal ri e não acredita, mas eu sei o que vi. Ou melhor, sei o que senti. E toda vez que passo por aquele trecho, olho para o banco vazio, porque no fundo tenho medo de ver ele ali outra vez. Meu nome é João Batista, mas na estrada todo mundo me chama de Batistão. Tenho 49 anos, 20 e poucos de estrada, e já vi cada coisa nesse Brasil que daria até um livro. Mas o que eu vi no sertão da Paraíba, numa madrugada de novembro, foi diferente de tudo. Diferente e errado. Eu saí de Campina Grande quase 11 da noite, levando uma carga de arroz para o interior de Pernambuco. Estrada vazia, vento seco cortando as frestas da boleia, o rádio PX mudo fazia tempo. Quem roda de madrugada sabe, depois de um certo ponto, o silêncio pesa mais que o sono. E foi nesse silêncio que, lá na frente, vi umas luzes fracas no acostamento. Tremiam como velas ou tochas. Pensei que fosse romaria, promessa de santo, coisa comum de sertão. Movido pela curiosidade, reduzi a marcha. Queria entender o que era aquilo, o que estava acontecendo. Mas quando cheguei perto, vi que não era nada que eu conhecia. Eram uns 30, talvez 40 figuras obscuras, todos de túnica escura e capuz, caminhando em fila. Cada um segurava uma tocha acesa. Não cantavam, não rezavam, não falavam. Só se ouvia o arrastar das sandálias no asfalto seco, ritmado. O silêncio deles era o que mais doía. Um silêncio que parecia vivo, como se tivesse peso. O caminhão foi chegando lado a lado. E aí veio o que me gelou o sangue. Todos, ao mesmo tempo, viraram o rosto em minha direção. Sincronizado como se fosse ensaiado. O reflexo das tochas mostrava só sombra por baixo dos capuzes. Não vi rosto nenhum, só um borrão preto. Mas deu para notar um detalhe que nunca mais saiu da minha memória. Um deles, mais alto que os outros, carregava uma cruz de madeira. Só que estava invertida, a base para cima. Segurava firme, como quem carrega bandeira em desfile. Senti um nó no estômago. Aquilo não era coisa de Deus. Apertei o volante com força, tentando olhar só para frente. Acelerei, mas, pelo retrovisor, vi as tochas continuarem atrás, como se a procissão tivesse dobrado o passo e não ficasse para trás. Em seguida, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da cabine. Primeiro, um barulho, como respiração pesada, atrás do meu ombro. Olhei rápido pelo retrovisor interno e juro que vi o vidro lateral embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. Depois, a sensação de peso. O banco do passageiro, vazio até então, pareceu afundar como se alguém tivesse acabado de sentar. Paralisado, lutei contra a vontade de olhar. Mas de relance, vi uma forma escura, imóvel, uma sombra onde não deveria existir. O coração martelava no peito. Respirei fundo, virei a cabeça devagar, e lá estava. Uma figura encapuzada, túnica escura até os pés, mãos ossudas segurando uma tocha apagada. No lugar do rosto, nada. Um vazio negro, fundo, como se encarasse direto o abismo. Quase perdi o controle do caminhão. Um cântico começou baixo, dentro da cabine, mas não era som de boca. Era como se vibrasse dentro do peito, ecoando na minha carne. Foi então que me veio à cabeça a voz da minha avó.
Nunca viaje sem a palavra por perto, menino. A estrada é cheia de coisa ruim. Em um rápido movimento, abri o porta-luvas e senti a capa gasta da Bíblia que sempre deixo lá, mais por costume do que por fé, mas que naquele momento era tudo o que me restava. Apertei o livro contra o peito, sem coragem de olhar de novo para a sombra ao meu lado. Me dê forças, Senhor, sussurrei, quase sem ar, mais instinto do que oração. O cântico pareceu crescer, como se quisesse me engolir, mas continuei murmurando palavras que mal lembrava. Cada sílaba era como se abrisse uma fresta de luz dentro daquela escuridão sufocante. Pisei fundo, o motor urrava, e quando meus olhos já ardiam de tanto medo, vi a luz fraca de um posto surgindo no horizonte. Naquele instante, parecia milagre. Entrei sem pensar, freando de supetão. Desci tremendo, o corpo inteiro suado, mesmo com o vento frio da madrugada. O frentista veio correndo, assustado. "Tá tudo certo, motorista?" perguntou. Não consegui responder. Caminhei até a porta do passageiro, porque precisava conferir. E ali, presa na maçaneta, balançando no vento, estava uma tira de tecido escuro, rasgado, como se tivesse ficado preso na hora de descer alguém. Túnica. O frentista viu também. Ficou branco, coçou a nuca e falou baixo, quase sussurrando. "O senhor passou pela estrada do Cruzeiro, não foi?" Assenti. Ele respirou fundo e concluiu. "Então o senhor teve sorte. Nem todo mundo que cruza com a procissão da meia-noite consegue sair vivo." Tentei jogar fora, rasgar e até queimar aquele pedaço rasgado de túnica, mas por algum motivo ele sempre reaparece em cima do banco. Toda vez que bato o olho nele, lembro do banco afundando sozinho, da respiração no vidro e da cruz invertida erguida no meio da estrada. E juro, até hoje, quando rodo de madrugada, às vezes sinto o banco do passageiro se mexer devagar, como se alguém tivesse acabado de sentar. Meu nome é Carlos e sou caminhoneiro. Já faz mais de 20 anos. Cresci em família simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira, numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Hoje quem me espera em casa é minha esposa, a Helena, e meus 2 filhos de 10 e 12 anos. A vida de caminhoneiro é solitária, mas é dela que vem o sustento. E vou te falar, eu gosto. O ronco do motor, as luzes de posto piscando na madrugada, aquela sensação de liberdade. Só que naquela viagem, descobri que tem estrada que guarda coisa que não devia ser mexida. Era noite de outono, umas 11 horas. Eu vinha cansado de uma entrega longa quando um pneu estourou bem numa curva. O caminhão derrapou, raspou numa placa e quase me jogou no barranco. Acabei batendo a cabeça de leve e cortei o braço. Nada demais, só um baita susto. O caminhão ficou com um amassado no para-choque. Desci, xingando baixinho, fui ver o estrago. A estrada estava deserta, mato alto dos lados, uma neblina fina subindo do asfalto, meu celular sem sinal. Que beleza, pensei. Respirei fundo e comecei a trocar o pneu. Foi aí que comecei a ouvir vozes. 2 lanternas cortaram a neblina e 2 homens se aproximaram lentamente. Usavam um uniforme branco, sujo de poeira. "Você tá bem, companheiro?" disse o mais velho, voz rouca. "Escutamos o barulho lá do hospital. Melhor você ir para lá. Pode ser coisa séria." Eu até tentei recusar, mas o cansaço venceu. Tranquei o caminhão e segui eles por um caminho de terra, no meio do mato. Uns metros adiante apareceu o prédio, uma construção antiga, tijolo descascado, janelas iluminadas por lâmpada amarela. Tinha uma placa enferrujada na frente, Hospital Municipal Santa Clara. Por dentro parecia normal, corredores simples, cheiro de desinfetante misturado com um azedo de queimado que me incomodou. Uma velha enfermeira que parecia que trabalhava ali há anos me atendeu, limpou o corte, botou o curativo. Liguei para Helena num telefone fixo que tinha na recepção. Sinal fraco, mas deu para dizer: "Fica tranquila, volto amanhã cedo."
Um médico magro, de óculos, examinou minha cabeça e disse: descanse, faça como todos os outros. Aceitei, estava exausto. Me deitaram num quarto pequeno. Cama dura, parede manchada, um crucifixo torto em cima. A noite foi estranha. No corredor, passos lentos, portas rangendo, um choro de criança. Eu pensava, deve ser gente internada. Mas quando fechei os olhos, sonhei com fogo, chamas altas nas paredes, gente gritando, fumaça sufocando. Acordei suando frio, coração disparado. De manhã, tudo mudou. Levantei e o hospital estava vazio. Nenhuma enfermeira, nenhum médico. As salas fechadas, corredor em silêncio. Até o relógio da recepção tinha parado. Deixei um bilhete de agradecimento na recepção. Voltei para o caminhão, troquei o pneu rapidinho e segui viagem. Mas aquilo não saía da cabeça. No outro dia, de volta pela mesma estrada, resolvi procurar o tal caminho de terra. Só que no lugar onde eu tinha entrado, só ruínas. Tijolo queimado, mato alto, nenhuma placa, nenhum hospital. No posto mais à frente, perguntei para o frentista, um senhor de barba grisalha. Ele me olhou sério. Hospital Santa Clara. Esse lugar pegou fogo faz mais de 20 anos. Morreram todo mundo, paciente, médico, enfermeira. Uns falam que foi curto-circuito, outros que foi maldição. Nunca mais abriram nada lá. Meu estômago virou. Mostrei o curativo no braço. O velho balançou a cabeça devagar. Impossível! Não sobrou nada daquele hospital. Voltei para casa arrasado. Contei tudo para Helena, voz tremendo. Ela me abraçou, disse que tem coisa que não foi feita para a gente entender. Mas desde aquele dia, de vez em quando eu acordo suando, sonhando com fogo, a casa inteira em chamas. E olha, pode acreditar ou não, mas eu aprendi, tem estrada que leva a lugares que não deviam existir. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal.